Eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema do programa de hoje é dificuldade para engravidar. E quem está aqui comigo no estúdio é o médico Rodrigo Rosa. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Doutor, eu queria começar lendo algumas perguntas que eu recebi pelo Instagram sobre esse tema. Vamos lá? Sim. Exames de rotina podem identificar se uma mulher é estéril ou não? Depende dos exames. Então, muito simples e eles não demonstram se ela pode engravidar ou pode ter dificuldade para engravidar no futuro. Então, muitos exames a gente só consegue identificar e só consegue pedir naqueles casais que já estão tentando. Porém, existem algumas maneiras de saber se aquela paciente tem uma predisposição maior, um risco maior para infertilidade ou não. Mas só aqueles exames rotineiros básicos, eles não são fidedignos para propensão de infertilidade. E como que você detecta se você de fato tem essa dificuldade ou não? Você tem que tentar por quanto tempo? A gente considera a infertilidade aquele casal que tenta sem sucesso por pelo menos um ano. Então, um ano sem método contraceptivo nenhum, tendo relações sexuais bem distribuídas ao longo do ciclo menstrual e não teve sucesso, então esse casal já deve buscar alguns exames específicos, né, para que realmente possa identificar as possíveis causas. E daí pode ser tanto um problema que está com a mulher ou com o homem, assim? A infertilidade ela é bem uniforme, tá. Né? Então 30 a 40% dos casos é por alteração feminina, 30% é por alterações masculinas, cerca de 20 a 30% é por um fator misto, então o problema está no homem e na mulher. Em 10% dos casos a gente não encontra a causa, a gente chama então de infertilidade sem causa aparente. Entendi. E daí, quais são os motivos, né, da infertilidade? Primeiro vamos falar das mulheres. As mulheres, a principal causa de infertilidade é a idade. Então a gente sabe que o relógio biológico feminino é implacável, porque a mulher nasce com todo o estoque de óvulos e esse estoque vai diminuindo e vai perdendo em qualidade. Então a chance de gravidez depois dos 35 anos tem uma queda muito importante e uma em cada 3 mulheres com 40 anos de idade vai ter dificuldade para engravidar. Então a idade é o principal fator. Mas em relação às doenças, algumas doenças são fundamentais de serem investigadas. Primeiro é a síndrome do ovário policístico, que é um distúrbio ovulatório. Então se a mulher não ovula, ela não engravida. Então ela pode ter uma dificuldade maior. E a endometriose, que é uma das doenças mais prevalentes na mulher, que é responsável por cólica menstrual importante, dor durante a relação e infertilidade. Essas duas doenças isoladamente correspondem a mais da metade dos casos e existem outras causas, como alterações no útero, miomas, pólipos, outras alterações hormonais que fazem com que a mulher não ovule, alterações nas trompas, às vezes por infecção prévia. Então a gente sempre tem que investigar se a mulher ovula, se a trompa está em ordem, se o útero está em ordem. Então essas são as principais causas femininas. Já no homem, a principal causa é a varicocele. Varicocele são varizes na bolsa testicular, então essas veias ficam mais dilatadas e com isso tem uma produção diminuída de espermatozoides, perdendo em quantidade e qualidade. Então essa é a principal causa e as outras causas de infertilidade masculina bem frequentes estão muito relacionadas aos hábitos de vida. Obesidade, tabagismo, alimentação inadequada, muito tempo sentado, né? Então homens que são sedentários também têm mais dificuldade para engravidar. Então a infertilidade acomete 15% dos casais, né, de todos os casais no mundo todo, então ela é extremamente prevalente e ela tem aumentado muito nos últimos anos, justamente pelo aumento de todas essas doenças, da mudança de estilo de vida e da mudança do desejo das mulheres em adiar a maternidade. Elas estão engravidando mais tarde e isso tem trazido um aumento muito significativo da infertilidade. Tá. Antes da gente seguir para os tratamentos, vamos só esclarecer assim, quem tem síndrome do ovário policístico ou endometriose não necessariamente vai ter infertilidade, né? Não necessariamente, é um risco aumentado, então a grande maioria das mulheres com síndrome do ovário policístico vão conseguir engravidar. Né? Então é bacana a gente extremamente explicar. Prevalente, então a síndrome do ovário policístico acomete 6 a 8% das mulheres em período reprodutivo e nem todas vão ter dificuldade. A endometriose acomete 10% das mulheres, só que metade das mulheres com endometriose vai ter dificuldade para engravidar.
Entendi. E daí, é reversível esse caso? É reversível? Por exemplo, homens que você disse que podem ter infertilidade por causa do estilo de vida, se eles adotarem um estilo de vida mais saudável, eles podem voltar a ser férteis ou não? Sim, a grande maioria das causas são reversíveis, sim, principalmente quando está ligada a hábitos de vida. Então, a gente sabe que homens que fumam têm 40% mais risco de infertilidade, quando abandona, volta ao estágio anterior. Ah, que bom. A obesidade também, tanto feminina quanto masculina, diminui a chance de gravidez em até 30%, 35%. Então, também a mudança de estilo de vida é fundamental, né, para todos esses casos. E em relação à síndrome do ovário policístico, a gente sabe que quando tem associação com a obesidade, a própria melhora do peso, a diminuição do peso, faz com que melhore a síndrome do ovário policístico e a pessoa volta a ovular e engravida espontaneamente. Então, grande parte das causas de infertilidade são tratáveis e pode restaurar a fertilidade natural. Tem algumas causas genéticas, alguns homens que nascem com uma produção diminuída ou ausente de espermatozoides, são casos mais raros e mais graves, né? Como as mulheres que têm algumas malformações uterinas, útero com septo, útero dividido, que a gente chama de útero bicorno, que são causas mais importantes, mas a grande maioria das causas são alterações que a gente consegue reverter. E quando um casal quer engravidar, qual que é o momento de procurar o médico, né? Quando eles não estão conseguindo, passou esse 1 ano, eles procuram, detectam. Quando que ele procura e quais são as opções de tratamento, né? Depende de cada caso. Então a gente orienta o casal a procurar ajuda médica após 1 ano de tentativa e naquelas mulheres acima dos 35 anos, já depois de 6 meses de tentativa sem sucesso, já é importante procurar e identificar as principais causas. E aí o tratamento vai depender totalmente da causa, então se tiver algumas alterações que são passíveis de melhora espontânea, então a gente faz um tratamento clínico muitas vezes, ou indução da ovulação, ou mudanças de estilo de vida, então são tratamentos mais simples. E aí existem os tratamentos cirúrgicos, então o homem com varicocele pode fazer uma cirurgia para melhora da varicocele e retorno desse sêmen num estágio normal e que seja passível de gravidez. A endometriose é a mesma coisa, muitos tratamentos são cirúrgicos, né? E quando não tem nenhuma dessas possibilidades ou não é a melhor opção, existem os tratamentos de reprodução assistida. Então, reprodução assistida é qualquer tratamento que precisa de uma assistência médica para que ocorra a concepção. E aí a gente divide em 2 tipos de tratamento, basicamente: a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Qual que é a diferença entre eles? E é muito importante, porque as pessoas acham que eles são sinônimos. E a inseminação é um tratamento que é o depósito do sêmen no interior do útero e no momento que a mulher está ovulando. Então a gente acompanha a ovulação ou induz a ovulação e no momento que se identifica que a mulher vai ovular, o parceiro colhe o sêmen, a gente separa os melhores espermatozoides e coloca dentro do útero. Então é uma gravidez espontânea. Então a diferença só que a gente fez esse encontro entre óvula e espermatozoide acontecer de uma forma mais efetiva, mas é na trompa, gera embrião, esse embrião vai para o útero e é uma gravidez espontânea. Só tem um acompanhamento médico, é isso? Só que tem um acompanhamento médico para induzir essa ovulação. Então, na inseminação, são para casos mais simples. Aqueles casos que a mulher não está ovulando, mas as trompas estão em ordem, o sêmen é um sêmen compatível com gravidez espontânea. Já naqueles casos mais complexos, nos casos mais graves, então o sêmen, quando tem uma concentração muito baixa de espermatozoides, que não tem força para chegar até o óvulo, ou as trompas têm alguma alteração que impede esse encontro de acontecer, ou diversos outros problemas, endometriose profunda, idade mais avançada, que a chance de gravidez ela é menor, então a gente vai para a fertilização in vitro. A fertilização in vitro é quando esse encontro entre óvulo e espermatozoide acontece fora do organismo, por isso que é chamado fertilização in vitro, vem de laboratório. Então é coletado o óvulo, o sêmen do parceiro, gera um embrião no laboratório, esse embrião se desenvolve e aí ele é transferido para dentro do útero. Então todo esse processo foi feito fora, mas a partir do momento que esse embrião se implantou, acontece a gravidez como qualquer outra e segue uma gravidez como se fosse uma gravidez espontânea. Então a fertilização in vitro, ela
É o tratamento mais avançado, né? Pela primeira vez foi feita em 1978, a gente está com 41 anos de fertilização in vitro e houve grandes avanços nesse tempo e mais de 8 milhões de bebês no mundo já nasceram por causa da fertilização in vitro. Então, realmente revolucionou. Eu queria que você falasse um pouco da taxa de sucesso, né? Porque às vezes tem um mito de que também é muito fácil, nem sempre é fácil, né? Não, na verdade é bem complicado. Então, a fertilização in vitro, assim como para a gravidez espontânea, a chance de gravidez depende da idade da mulher, depende do fator de infertilidade daquele casal, se é mais simples ou mais complicado. Então, varia entre 60% a 70% por tentativa em mulheres mais jovens, abaixo dos 35 anos. E aí, a partir dos 35 anos, tem uma queda. Aos 40 anos, cerca de 30% a 35% é a chance por tentativa. E depois, com os 42, cai para uns 20%, e aos 44 anos é basicamente 5% a chance de gravidez. Então, a idade da mulher é muito relevante para o sucesso do tratamento. E também o estoque de óvulos. Como a mulher nasce com todo o estoque, e esse estoque vai diminuindo ao longo do tempo, quanto menor o estoque, menos óvulos vão ser coletados, menor a chance de gerar um bom embrião. Isso diminui a chance. Então, a gente sempre tem que avaliar idade, reserva ovariana, que aí tem alguns exames específicos para avaliar, e o fator de infertilidade. Tem sêmen que tem uma concentração um pouco menor, mas é compatível com gravidez, tem aquelas situações que são mais críticas, mas a grande maioria dos casais consegue engravidar, às vezes não na primeira, mas às vezes precisa de 2, 3, 4 fertilizações in vitro. Então a fertilização in vitro potencializa, mas ela não é garantia de gravidez. E demora quanto tempo, mais ou menos, esse processo, por vez? Gera em torno de 20 dias entre menstruar e fazer a coleta de óvulos e transferir embrião. Alguns casos a gente transfere embrião só no ciclo menstrual seguinte, mas de forma geral, no tempo mais longo de tratamento, são 50 dias de tratamento. Entendi. O nosso tempo está acabando, mas eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa tendência agora de algumas mulheres começarem a congelar os óvulos, né? O congelamento de óvulos é um tratamento que permite à mulher ter mais autonomia para ela decidir o momento de ser mãe. Então, biologicamente, a mulher deveria pensar em engravidar antes dos 30 até os 35. Só que grande parte dessas mulheres ainda não pensam, até porque não encontraram o parceiro ideal ou porque estão subindo profissionalmente e não querem abandonar a carreira ou interromper a carreira naquele momento. E a única forma de elas poderem realmente conseguir adiar a gestação com uma chance maior no futuro é através do congelamento de óvulos. Quanto mais cedo congela e mais óvulos congela, maior vai ser a chance de sucesso no futuro. Então, acho que é uma realidade já, cada vez mais as mulheres estão pensando nisso e talvez daqui 5, 10 anos seja algo rotineiro que boa parte da população vai ter acesso ao congelamento. Não é muito barato, né, doutor? Não é muito barato, mas sempre tem que pensar como um investimento, né? Então, a gente considera o congelamento de óvulos como um seguro que a pessoa tem para ela não usar. Se ela precisar, que bom que ela fez aquilo. Isso depende muito do sonho de cada mulher. Tem mulheres que o sonho da vida dela é ser mãe. Então, elas têm que se preocupar realmente com o relógio biológico. E tem outras que, talvez, se elas não conseguirem, elas não vão se frustrar. Então, para essas mulheres, talvez o congelamento não seja tão importante, tão relevante assim. Então, acho que sempre tem que pensar, se é o sonho da pessoa e ela tem que adiar, congelamento de óvulos é muito importante para ela, porque aos 40 anos, metade das mulheres não conseguem engravidar mais nos primeiros 12 meses e 20% das mulheres não vão conseguir engravidar mais espontaneamente. Então, ela não sabe se ela vai estar naquele grupo ou não. Então, por isso que ela tem que congelar óvulos. Entendi. Eu queria que você deixasse uma dica para as mulheres que estão assistindo a gente agora, que elas estão querendo engravidar ou tentando engravidar. Mudar hábitos de vida, acho que é fundamental. Então, quando a gente fala de qualquer tratamento, é lógico que a fertilização, a inseminação vai potencializar tudo isso, mas a gente tem que ter um organismo o mais saudável possível para que um bebê gere em condições ideais. E isso, às vezes, é mais difícil da pessoa fazer. Então, se você está acima do peso, controle seu peso, faça todos os exames rotineiros, as vacinas em dia, uso de vitaminas, né, controlar o ácido fólico, a vitamina D, tudo isso é importante. Parar de fumar. Parar de fumar, fazer atividade física, tudo isso é muito importante para melhorar as condições. Se precisar de um tratamento,
a pessoa que é mais saudável, ela vai ter chance maior, né? E não demorar para procurar ajuda médica. Então existem muitos tratamentos, existem muitos recursos da medicina para que aqueles casais que estão tendo dificuldade consigam engravidar. E muita gente tem preconceito com os tratamentos de reprodução assistida por não ser uma gravidez espontânea, que era a gravidez desejada inicialmente, mas tem que pensar no resultado final. Então, se é o seu desejo, se é o seu sonho, então lute por isso, porque a medicina reprodutiva avançou muito e tem chance de sucesso na grande maioria dos casos. Então tem que pensar isso. E naqueles casos que tem mais dificuldade, pensar, muitas vezes, banco de sêmen, óvulos doados, então já é uma realidade para aquelas mulheres que não têm mais óvulos de qualidade, elas podem ser mães através de óvulos doados. Aquele pai, aquele homem que não tem espermatozoides, nasceu sem espermatozoides, ele pode ser pai também através do banco de sêmen. Não vai ser pai biológico, mas vai exercer a paternidade, a mulher vai exercer a sua maternidade. Então isso é importante, é buscar ajuda médica, não perder tempo e ter o organismo mais saudável possível. Legal, queria agradecer muito sua presença, doutor. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada. O Veja Saúde termina agora, obrigada e até a próxima.